Eu sou Iupuri, na minha língua tucano, dentro da minha estrutura social, e fui batizado de João Paulo Lima Barreto. Eu sou da comunidade Unemiripá, que foi batizado de comunidade São Domingos Sábio pelos missionários. Minha região fica na fronteira entre Brasil e Colômbia, no rio Tiquié. Minha comunidade é pequena, nós somos 8 famílias, totalizando em torno de 60 pessoas, mas estamos espalhados todo o território do Alto Rio Negro, tanto parte da Colômbia quanto parte do Brasil. Somos uma sociedade organizada por marcador de irmão maior e menor, então nós somos segundo grupo de irmãos maiores. Nos chamamos de Iupuri Unemiri Buberapuna. E minha família, como falei, ela, como segundo grupo de irmãos maiores, ela, dentro de uma estrutura lógica nossa, né, de Epamação ou tucano, tem uma tarefa muito especializada, que é exatamente cuidar o coletivo. Quando os missionários chegaram lá, na década de 40, conforme meu pai, já teve outros contatos antes disso, né? Mas sistematicamente eles chegam na década de 40, quando começam a interferir de forma direta as estruturas nossas, né? No sentido de que colocar todas as sociedades ou povos indígenas num polo de pessoas, grupos sociais que não têm conhecimento, que não têm Deus, que não têm escrita, que não têm governo, que não têm estrutura social. E começam a impor uma estrutura social vinda de fora, né? Nós temos uma formação muito complexa, sistemática, de formar novos especialistas. Eu estou chamando de especialistas aqueles que são conhecidos como pajés, porque nós temos 3 especialistas que compõem, que constituem a sociedade indígena do Alto Rio Negro, que é Iaí, Kumu e Baiá. Eles são como uma instituição de ensino, que são mediadores cosmopolíticos. Quando a igreja chegou, a primeira coisa que eles fizeram é destruir isso, impedir para que continuássemos a ter nossas instituições próprias. Então, desestruturar significa exatamente acabar com a sociedade. Meu avô me contava, quando era criança, que a igreja começou a perseguir essas pessoas, especialistas, numa relação direta comparando com o bruxo deles. Então, essa imagem foi trazida do Ocidente para cá e olhado, né, para o nosso especialista por essa lente de um bruxo. E conta meu pai que muitas pessoas morreram de tristeza. Os missionários começaram a saquear as coisas que eram mais essenciais para a vida deles. Tomaram elementos essenciais da parte do corpo dos especialistas, levaram para os museus ou jogaram no rio. Na medida que eles começaram a impor português, fizeram com que a gente pudesse deixar de falar nossa língua, perder nossa língua, ou deixar alguém não expressar sua própria língua, é matar conhecimento. Para nós, como somos um povo de oralidade, a gente constrói conhecimento pela oralidade. A gente constrói nossas relações pela oralidade. A gente destrói também as coisas pela oralidade. Então, isso tudo passa na língua, né? A força, o poder da língua, né? Então, é isso que eles fizeram e começaram a colocar a língua portuguesa como o modelo de vida social, modelo de vida civilizado, modelo de vida intelectual. Eu nasço nesse período, sou fruto dessa imposição cultural que meu pai sofreu. Para mim foi muito sofrido. Sofrido não no sentido econômico, mas no sentido de linguagem. Meu pai é tucano, minha mãe é tuiuca, toda a língua que a gente compartilha familiarmente, socialmente ali no Alto Rio Negro, era tucano.
De repente, eu sou obrigado a ir para uma escola, sou proibido a falar minha língua e eu tenho que falar português. O castigo era não ter acesso ao alimento, não comer, não almoçar ou jantar, não ter merenda, ficar isolado de outros colegas, ficar em pé ou ajoelhado, né, durante horas e horas, né, e carregar essa placa que eu falei, de dizer, né, eu sou burro, né. Então tinha esse mecanismo de castigo, né, e fora os outros mecanismos, que bater na palma, né, bater a régua na palma da mão, até ficar inchado, né, ou na bunda. Tinha todo esse mecanismo de repressão. Hoje, os mais velhos, né, a geração que teve o primeiro contato com os padres, falam de forma velada, né. Eles contam que eram padres muito violentos. Eram pessoas que estavam ali sob proteção do Estado, velado dessa função de padre, de irmão, etc. As meninas eram abusadas. E quando sofria abuso, eles percebiam que ia explodir ou a sociedade ia ficar sabendo, eles pegavam essas moças e mandavam para cá, tipo empregada doméstica dos militares. Tem vários casos desses aqui em Manaus. Todo mundo ficou, de fato, assustado, porque não esperava tanto impacto assim, né, tanta violência. Né, esperava-se que pudesse ter uma relação de comunicação, de negociação, né? Mas foi o inverso. Chegaram com tudo, né? Matando mesmo, em todo sentido, matando via arma de fogo, plantando epidemias. Isso para nós não era novidade, estava previsto isso, mas a gente estava, de certa forma, preparado para enfrentar isso. Talvez seja por isso que eu estou aqui como indígena, depois de 522 anos, falando a minha língua, falando a minha cultura, né? Porque nós fomos muito estratégicos, né? Então, nesse sentido, meu povo, né, o povo tucano, sempre foram políticos. Tinha uma empresa, né, mineradora, naquela que chamasse Grupo Paranapanema, que estava interessada em explorar ouro na minha região, né? E já tínhamos lideranças tucanos já, né, que já estavam discutindo essa assimetria de relações, do poder da igreja através do Estado. E nossas lideranças começaram a perceber que algo estava errado. Daí começa toda uma reação, né? Cria-se o FAC pela igreja, né? Ela criou vários mecanismos. Uma delas foi criar associação, outra foi criar a figura de catequista, outra figura foi criar a figura de capitão, para dominar as comunidades, etc. e tal. Mesmo assim, teve liderança nossa que foram capazes de olhar, com um olhar crítico em relação a isso, né? Daí começa também a criar a associação, começa toda uma relação de rompimento, de certa forma, né? E também quando chega a empresa interessada a explorar, e essas lideranças começaram a negociar com a mineradora. Qual seria a contrapartida da empresa em relação a sociedades, né? Em relação à demarcação de terras, em relação às outras atividades, né? Então, ela, como contrapartida, ela ofereceu bolsa de estudo para os jovens indígenas do Alto Rio Negro. Eu fui selecionado, né? Tinha uma prova para fazer, eu tirei primeiro lugar, quando estava terminando a oitava série, né? Daí eu saio da minha comunidade aqui para Manaus, com meus 16 anos de idade, sem nunca ter saído. Eu sempre falo que eu cheguei aqui falando apenas 2 palavras: sim, senhor, não, senhor. São palavras que eu aprendi, né, com os padres, né? Você pecou? Não, senhor. Você rezou? Sim, senhor. Essa empresa deu bolsa de estudo para os jovens. Aqui em Manaus, nós tivemos uma casa chamada República, onde ela deu todas as condições: hospedagem, alimentação, transporte, bolsa. E a escola, onde atualmente a prefeitura, né, de Manaus, antigamente era Escola Técnica de Mineração. Éramos em torno de 22 jovens indígenas do Alto Rio Negro que estávamos sendo beneficiados por essa política de apoio da empresa, né? Daí eu estudei, terminei, né, 3 anos, tipo semi-internato, né? Era de dia, de manhã e à noite que a gente estudava. Depois voltei para a minha comunidade, fui indicado pela comunidade para vir estudar. E quando eu voltei, a empresa já tinha se retirado, porque não tinha, para ela, não tinha ouro suficiente para ela explorar. E a família queria ter na família um padre,
que um padre nos representava um modelo de vida abastada. A minha mãe dizia isso. Não, você tem que ser padre, porque padre não precisa derrubar roça, não precisa passar a noite pescando, não precisa andar mata adentro para poder caçar. Ele já tem tudo. Tem roupa lavada, tem cozinheira, tem comida, tem casa, viaja quando ele quer. Então você tem que ter essa vida. Por isso que a maior parte dos jovens no Alto Rio Negro tem essa experiência de vida de seminarista, né? Quando eu saio do seminário, né, depois de 6 anos, fiz voto temporários de pobreza, castidade e obediência, né, eu comecei a sentir muita inquietude. Inquietude no sentido de, assim, a vida que esses sujeitos, essas pessoas, chamados padres, freiras, pregam para as comunidades, uma vida de união, uma vida de perdão, né? Uma vida de irmandade. E quando a gente convive lá dentro, não é bem assim. Optei ficar aqui e quem me acolheu foi minha prima, que morava aqui, Miquelina, ela me aceitou. Daí eu começo a outra vida, né? Outra vida de luta, de sobrevivência, né? Eu fui frentista de posto de gasolina, trabalhava de 6 da tarde até 6 da manhã, acho que 6 meses. Aí quando, em dado momento, assim, amanhecer, apareceu um carro, né, para abastecer, né? Aí eu fui atender e quando eu abri o vidro era meu colega do pastoral, que era seminarista, ele dava aula e tal, né? Ele me olhou e disse: "Você está aqui, João?" Eu falei: "Tô." "Eita, você está trabalhando aqui e tal?" Ele disse: "Olha, eu sou professor. Onde eu trabalho está precisando de um professor. Você topa?" Aí eu falei: "Topo." Então, dali começa também outro nível da minha vida, né? Passo de um frentista, de batalhador para uma escola. E daí começa também, eu dei aula no Coronel Nathanael Aleixo, 4 anos. Daí um dia eu falei: vou estudar. Eu vou fazer filosofia, né, para a UFAM. Aí eu fiz, passei, comecei a estudar filosofia. Né? E quando também comecei a me envolver com a COIAB, com o movimento indígena, porque algumas lideranças eram meus parentes, sobretudo do Alto Rio Negro. Né? E toda vez que eles chegavam aqui, eles me ligavam, ou a gente se encontrava. Então eu comecei também a participar de forma ativa a isso. Aí, como comecei a me envolver muito no movimento indígena, eu comecei também a participar das lutas. Uma delas é cotas indígenas. Né? Como eu estava terminando, faltava 1 ano para terminar a filosofia, eu fui vestibular para Direito, já pelas cotas, né? E passei, e eu fiquei cursando ao mesmo tempo 2 cursos. A minha sobrinha teve picada de cobra venenosa, chamada jararaca, que a gente conhece lá, que é muito comum na região, né? No momento que ela estava pegando isca para pescaria com o pai dela, né? Meu irmão também, como você é especialista, ele conseguiu achar a planta, medicou ela e fez Barcecé também, ou seja, benzimentos. E a dor reagiu, controlou. Só que por questão de segurança e pelo hábito agora, né, ele preferiu levar a minha sobrinha para o polo base, ficar próximo da comunidade, né? E quando chegou lá, ela foi atendida por uma enfermeira que estava no período de menstruação. Então, isso para nós foi muito ruim, porque não pode, a pessoa que está nesse período de menstruação ou outros casos, não pode ter contato com pessoa que sofreu picada de cobra. E, de fato, quando ela foi tocada por essa médica, por essa enfermeira, dando injeção, né, veio dor. Potencializou a dor e minha sobrinha desmaiou e começou a inchar o corpo dela. E a equipe lá ficou desesperada e imediatamente providenciaram um motor, né, 40, para trazer ela para São Gabriel. E não teve mais, assim, controle da dor. Minha sobrinha estava piorando porque potencializou todo o veneno, né? A equipe médica de São Gabriel também desesperada com a situação, preferiu mandar para cá. Né? Ela chega aqui em Manaus e para o diagnóstico que os médicos fizeram foi amputar o pé dela, né? E isso para mim foi muito emblemático. Nossa cultura não tem essa prática de cortar uma parte do corpo para salvar a vida, né? Ou você nasce inteiro ou morre inteiro. Talvez seja um pouco radical, mas a nossa filosofia é essa, né? Mas para isso a gente cuida muito,
Eu estava na sala de aula, à noite, meu irmão me ligou, né, à escondida do diretor da cúpula administrativa do João Lúcio, né, Hospital João Lúcio, dizendo que a filha dele ia ser amputada, que ela estava chorando muito, ele também estava chorando muito, que ele já tinha tentado falar com todo mundo que ele não ia deixar, mesmo assim estava sendo pressionado para aceitar isso. Daí, imediatamente, eu pedi licença do meu professor, fui para o hospital, né, onde encontrei com meu irmão, assim, debilitado, no sentido de desesperado, né, e começa a nossa luta, né, para não amputar. Mas não é porque a gente é contra a amputação, né, que a amputação pudesse ser como o último recurso. O que a gente fez? A gente fez uma proposta de que ainda tinha uma possibilidade de fazer um tratamento conjunto, tanto a biomedicina quanto a nossa medicina, que meu pai estava aqui, meus tios estavam aqui, aliás, estão aqui, né, que a princípio é o nosso direito, né, está na Constituição, o decreto, etc., que nós temos o direito de ser atendidos de forma diferenciada. A partir disso, a gente começou a propor para diretores ou responsável do hospital que a gente podia fazer isso. Bom, isso causou um grande conflito, né? Primeiro porque o médico proibiu o acesso, né, desses especialistas nossos para conhecer ou para visitar, né? Proibiu minha entrada, proibiu o acesso de todos nós, familiares. Isso durou 3 meses de luta, né? Daí, duas vezes mediado pelo Ministério Público Federal, a gente conseguiu reunir com eles. E o médico lá, visivelmente chateado, perguntou ao meu pai por que ele não queria que amputasse o pé da neta dele, né? Meu pai, que não sabe falar muito bem português. Mas ele começou a tentar responder para ele. Ele, chateado, levantou, bateu na mesa assim e disse: eu estudei 8 anos, eu sou médico, eu sei por que tem que ser amputado o pé da tua neta, porque se não fizer a amputação, ela vai morrer daqui 3 dias. E o senhor, com muito respeito, não estudou, não frequentou a escola nem um dia. Portanto, o senhor não sabe o que está falando. Isso, para mim, foi, assim, demais, no sentido de discriminação em pessoa. A gente lutou todo esse tempo, 3 meses, apesar de tudo isso, e também a gente percebeu que existe esse imaginário muito bem construído ao longo da história, né, do preconceito em relação aos nossos conhecimentos, né. Quando fala do pajé, a sociedade já imagina o pajé do boi-bumbá, né. Esse pajé de cocá, de maracá, de fumaça, de tambor, grita, canta, cura o boi. É isso que o médico falou, que não ia deixar o pajé entrar no hospital cantando, pulando, dançando, tocando maracá, tambor, fazendo fumaça, porque ali era o lugar de doente, lugar de silêncio. Aí eu respondi para ele: o senhor está certo, doutor, mas o senhor gosta muito do pajé do boi-bumbá. O pajé do boi-bumbá que faz isso, canta, dança, pula, desce, faz ritual e cura o boi. Nós não fazemos isso, né? Nós curamos as pessoas. Depois dessa repercussão, desse diálogo com outra equipe médica do outro hospital, a gente conseguiu fazer esse tratamento conjunto, né? Tanto médicos acompanhando, enfermeiro fazendo o seu trabalho, quanto meu pai e meu tio também fazem o trabalho juntos. Hoje ela está bem, não precisou ser amputada, claro que perdeu alguns movimentos por causa da cirurgia, etc. e tal, mas ela está bem hoje, né? Ela está com 22 anos agora, né? Está na nossa comunidade, joga futebol ainda, né? Artilheira, goleira. Então, daí a gente começou a também pensar qual seria a melhor maneira de falar da nossa medicina, do nosso conhecimento para a sociedade, para além desses conceitos já, né, cristalizados, que está presente na mente. E daí a gente teve uma decisão, né, com minha família, né? Ou seja, eu teria que estudar. Foi por isso que eu caminhei para a antropologia. Eu comecei a estudar, né, já a academia de forma mais séria, né, começando pelo mestrado em antropologia, porque eu saí do direito, terminei filosofia, estava no direito, saí do direito porque também careta demais direito, né. Antropologia com uma possibilidade de levantar questões que eu estava muito inquieto, né, os conceitos indígenas, né. Daí eu termino minha dissertação
problematizando essa tradução equivocada que foi feita pela antropologia. Pego o termo Waimaçã, que foi traduzido pela antropologia ao longo da história como peixe-gente, mas quando comecei a estudar, não é bem isso. Vejo que o Waimaçã, para nós, é o outro, que eu não conheço, mas eu sei que ele está lá. É um ser perigoso, mas sempre tem que estar lá dialogando com ele, negociando com ele. Então, em termos simples, o Waimaçã é isso. É muito além do que a antropologia traduziu ao longo dessa história, né? E tantas outras questões. Aí minha dissertação dá uma repercussão bem legal, né? Traz uma nova possibilidade de avançar. Marcessé, para nós, é a nossa prática de cuidar da saúde. Benzimento é um conhecimento que pertence à religião. Marcessé não é benzimento. É uma manipulação metaquímica das coisas, transformando o elemento qualquer como elemento protetor do corpo, elemento remédio, né? Então, é outro processo. Então, tudo isso foi visto a partir do olhar de fora, com o conceito de fora, e traduzido de forma equivocada. Então, eu trago essas questões, né, no meu trabalho, né? Então, quando eu termino isso, mestrado, eu disse assim, a gente decidiu, família, agora é a hora de a gente colocar um centro de medicina indígena. É popular hoje, né, conhecer ou traduzir nosso conhecimento a partir da chave de etnoconhecimento, etnobotânica, etnociência, etnomatemática, tudo se tornou etno, né? Aí eu costumo brincar às vezes, né? De repente eu sou etno João Paulo. Se não, é conhecimento tradicional, conhecimento ancestral, é tratamento alternativo. Quando a gente olha todas as políticas de desestruturação, de sucateamento de instituições, né, é exatamente para responder da classe dele, da classe que sempre ocupou esse lugar, né? Para eles, os povos indígenas são obstáculos. Quando começou a negar vacina, começou a negar outros meios de proteção aos povos indígenas, ele está claramente dizendo que os povos indígenas, para ele, não têm nenhum sentido de existência. Daí vem toda essa política, né? Falando sobre Covid, quando ele nega vacina para os povos indígenas, ele está usando a mesma estratégia que os avós dele utilizaram quando colonizaram. Eu faço parte desse grupo NEAI. E como todo programa de pós-graduação de pesquisa, esses núcleos vivem de apoio institucional para pesquisas. E nós tivemos um corte disso, né? Ou seja, a gente não pode mais viajar e ir para o campo com bolsas garantidas, porque não tem bolsas para isso. Foi cortado. E várias outras situações, né? Então, o governo começou a sucatear não só a estrutura, mas também sucatear o pensamento, a intelectualidade, a produção intelectual. E isso repercute no cotidiano nosso. Na medida que o governo não investe em pesquisas, também coloca o país ou a sociedade meramente como submissos a outros. Esse negacionismo fez com que os povos indígenas também se reorganizassem, também tomassem essa retomada, né, reconstrução dos seus conhecimentos e trazer isso hoje de forma muito bem sistematizada, organizada, né? Portanto, hoje, o conhecimento dos indígenas fazem parte da pauta de discussão política das organizações indígenas nossas e da nossa liderança, né? Então, o Centro de Medicina Indígena está dentro desse contexto, de um contexto de luta macro. Quando eu digo que aqui para nós é uma casa, é casa mesmo, onde habitam o Waimaçã, humanos, detentores de conhecimentos, que cuidam dos recursos que estão aí. Para mim, decolonizar isso, livrar primeiro esses conceitos, esses jargões, como sagrado, espírito, fé, Deus, religiosidade, rezadeira, benzedor, rezador, curadeiro. Temos que livrar dessas palavreadas, que parecem inocentes, mas não são, né, para a gente trazer a epistemologia indígena mais próxima possível do que é, do ponto de vista dos nossos especialistas. Se a gente continuar usando, se os jovens indígenas continuar usando essas palavreadas, a gente não vai chegar a nenhum lugar. Portanto, eu sou desse parecer de que tem que parar de usar que meu pai é benzedor, é líder espiritual,
né? Não. Meu pai é especialista.